Olá pessoal, um bom dia a todos. O Jackson Abrão Entrevista tem o prazer de receber hoje o deputado federal Elias Vaz, que também, a partir de fevereiro, será secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Parabéns pelo novo cargo também, né, deputado? Bom dia. Bom dia, é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Elias, o fim do orçamento secreto elevou as emendas PIX em 73%. Goiás terá 203 milhões para deputados federais e senadores, dinheiro que vai ser repassado ao Estado ou prefeituras e será gasto sem plano de ação nem fiscalização prévia. Isso aí significa a volta do toma lá da cá? Aí, Jackson, o que nós temos que analisar, nós temos um grande problema histórico aí que, na verdade, essa chamada aprovação prévia tem gerado um grande problema na questão do trâmite mesmo. Hoje você apresenta uma emenda, por exemplo, para fazer uma construção, demora em média 6, 5 anos para que seja executada. Então, é um negócio assim também, por quê? Porque a Caixa Econômica ela não tem a estrutura para fazer essa análise, e aí demora muito a fazer essa análise, e aí você causa uma situação política muito desagradável, porque imagina você coloca uma emenda para construir, por exemplo, uma praça e demorar 5, 6 anos. Aí a população começa a falar que era mentira, que esse negócio era promessa de político, o prefeito fica mal, o parlamentar fica mal. Então, a verdade é que a gente precisa reestruturar isso. Eu penso que talvez a solução para isso seja delegar aos tribunais de contas, no caso, onde tem TCM, Tribunais de Contas do município, ou onde não tem o Tribunal de Contas do Estado, para fazer a fiscalização dessa aplicação. Eu acho que a gente precisa fazer isso, tirar isso do TCU, porque senão também fica muito grande, né, a situação assim para o TCU investigar tudo isso. Mas eu penso que é preciso corrigir essa questão do acompanhamento da aplicação, mas eu penso que não dá também para ficar com a Caixa Econômica Federal com todas essas obras, porque realmente você causa um problema até de interesse público, porque a obra demora muito. Mas aos olhos da população ainda reside uma certa resistência a esse modelo de repasse do dinheiro. Exatamente porque tem essa questão de você não ter o controle prévio. Né? Não quer dizer que a pessoa gastou mal isso, ela não vai responder criminalmente, não vai responder. O problema é que quando você não tem um controle prévio, você pode, na verdade, em determinadas situações, um gestor que não seja um gestor correto pode usar esse recurso de forma indevida. Agora, se você colocar um controle, talvez prévio, pelos próprios tribunais de contas, né, eu penso que isso seria uma solução. É uma discussão que já está sendo feita dentro do parlamento, quer dizer, melhorar esse mecanismo, porque a maioria das pessoas, por exemplo, os parlamentares, fica com muita preocupação, porque os prefeitos reclamam muito desse recurso que tem que passar pela Caixa Econômica. Como eu disse, não é por culpa dela, é porque tem realmente falta de funcionários, ela não consegue dar resposta a tempo e aí causa prejuízo. Às vezes uma obra que é necessária, você precisa que vai construir um posto de saúde, por exemplo, demora 6 anos, 7 anos, e aí realmente fica... Eu já ouvi também que há uma certa limitação técnica dos municípios também, né? Sim, até para preencher esses, às vezes, questionamentos que a Caixa faz. Então, às vezes, você tem uma obra lá, aí de repente passa 2 anos, aí eles fazem um questionamento. Aí até que o município consegue responder, às vezes não consegue responder de forma adequada. Então, é muito complicado isso. Então, realmente fica uma situação que você acaba trazendo prejuízo para a sociedade, porque demora muito. Né? Aqui mesmo nós tivemos, eu lembro que o ano passado, ou ano retrasado, não sei, em Goiânia inaugurou uma obra que já fazia mais de 10 anos que a emenda tinha sido colocada. Realmente é uma situação bem complicada. Ainda como deputado federal, você fez várias denúncias. Por exemplo, a falta de funcionários na Agência Nacional de Mineração. Isso teria provocado a queda nos autos de infração. Exatamente, uma queda muito acentuada, né? E é preciso a gente contextualizar isso. Isso acontece depois do acidente de Mariana e Brumadinho. Quer dizer, na verdade, você tem 2 acidentes graves envolvendo empresas de mineração. E, em vez de você ter uma fiscalização mais arrojada, uma fiscalização que fosse mais permanente, né, mais intensa, nós temos aí um desmantelamento, né, na verdade, um sucateamento desse processo de fiscalização, o que nos leva a uma preocupação muito grande. Quer dizer, será que no futuro
próximo, aí a gente poderia ter acidentes graves novamente. Então, é sério isso, quer dizer, não foi verificada essa questão do número de funcionários, de técnicos necessários para fazer essa fiscalização e, evidentemente, o número de autos caiu bastante, caiu acho quase 70%, mas caiu exatamente porque não está havendo fiscalização. E isso é muito grave. Outra denúncia, aumento de 108% em gastos com cartão corporativo de Bolsonaro no período eleitoral. Essa foi outra denúncia sua. Sim, o presidente da República sempre gosta de passar uma imagem, né? Quer dizer, o ex-presidente, né? Porque agora já saiu, né? Infelizmente. Ele, na verdade, sempre gostou de passar uma imagem de que era uma pessoa simples, era uma pessoa gostava de comer pão com mortadela, pão com leite condensado, mas o gasto com cartão corporativo dele sempre foi um gasto muito expressivo e durante o período eleitoral foi maior ainda, quer dizer, foi quase o dobro do que a média, né? Na média era coisa de mais de 1,5 milhão, no período eleitoral chegou a ser mais de 3 milhões durante os meses, né? Os 3, 4 meses aí próximo à eleição, foi mais de 3 milhões de reais por mês de gasto com cartão corporativo. E tem também o gasto dentro do avião, né? Ah, sim, isso é um outro gasto, porque isso aí é um contrato que é feito, né, e na verdade, com petiscos e bebidas, né, lanches, que ele gastou durante o seu mandato aí, foi mais de 3 milhões de reais, né, quer dizer, só com petiscos, lanches. Eu, sinceramente, é muito pão com leite condensado, né, com esse valor, né? Não dá para acreditar que ele tem essa vida tão simples assim. Deputado, agora nós vamos falar sobre o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, cargo que você vai ocupar a partir de fevereiro, certo? Sim. Então vamos lá. Explique como que funciona isso, como funciona a Secretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Justiça. Olha, essa secretaria ela tem um papel histórico muito importante, porque ela cuida de 2 aspectos fundamentais. O primeiro o de acompanhamento mesmo, né, de toda, por exemplo, legislação na área penal, na área civil, que tramita tanto na Câmara como no Senado, é responsabilidade dessa secretaria acompanhar enquanto posição de governo, né? Mas, além disso, ela tem uma outra posição muito importante também, porque ela se manifesta sobre os decretos, né, do presidente da República, sobre vários projetos de lei do presidente da República, principalmente no tocante a esses temas. Então, é uma situação que é uma responsabilidade muito grande, porque praticamente você elabora uma minuta e envia para o presidente da República em vários temas que são importantes para a sociedade. E a secretaria abrange Câmara e Senado? Câmara e Senado, né? Ela, na questão do acompanhamento legislativo, ela acompanha tanto a Câmara como o Senado, como também ela tem a responsabilidade de relações com as assembleias legislativas e câmaras municipais pelo país afora, né? Então, qualquer questão com relação à legislação, com o Ministério da Justiça, ela tem também essa responsabilidade. A sua ação é técnica ou pode ser política também? Vamos ter um projeto de interesse do governo. Ela vai ser técnica quando ela vai, por exemplo, na questão da elaboração ou sugestão de alteração de um projeto, e ela é política porque ela estabelece também uma relação com o parlamento, né? Então, ela, por exemplo, ela vai ter acesso a uma comissão, seja do Senado ou da Câmara, né, para se agilizar, por exemplo, a aprovação de um projeto de interesse do governo. Então, isso também ela passa a ser político, porque a gente sabe que até o trâmite, né, ela vai muito da vontade política, porque a experiência que a gente acumulou lá na Câmara Federal, Jackson, assim, é que você tem projetos que tramitam com mais celeridade, outros nem tramitam. Então, é preciso, sim, fazer a gestão política permanente, por isso que ela é também política, para que esses projetos de interesse do governo possam ter um trâmite acelerado. Em entrevistas, o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin disseram que encontraram um país em desmanche. Área de saúde, área de educação e por aí vai. Existe esse desmanche efetivamente no país nesse momento? Sem dúvida, né? Há um processo de sucateamento, quer dizer, esse exemplo que nós colocamos aí da questão da mineração, infelizmente ele se estende para vários setores da estrutura pública brasileira, né? E, evidentemente, que isso impacta na questão das políticas públicas de uma forma geral. Então, isso acontece na educação, isso acontece na saúde, né, que nós tivemos um sucateamento de parcela significativa. O próprio
a farmácia popular, por exemplo, que é um instrumento importante, né, de garantir o remédio, por exemplo, às pessoas de baixa renda, está sucateado, tem vários tipos de remédio que as pessoas hoje não têm acesso. Então, assim, o governo deixou, por exemplo, uma proposta orçamentária que não tinha dinheiro para manter esse projeto, só para você ter uma ideia. Então, é realmente uma situação complicada, né? Muito vai ter que ser feito, porque o governo não teve um olhar principalmente para a questão da área social, né? E aí a gente pega a questão da habitação, por exemplo, que praticamente o governo Bolsonaro inteiro não fez um único apartamento ou casa popular. Quer dizer, o que foi feito eram já de recursos empenhados já, na verdade, em governos anteriores, né? Então, foi um governo realmente que deixou muito a desejar na questão da área social e desmantelou, sucateou várias áreas da estrutura governamental. Quer dizer, vai ter que ser feito muita coisa, né, dentro de vários ministérios para a gente realmente recuperar o país. A eleição mostrou um país dividido. O bolsonarismo pode ser um dos maiores desafios do governo Lula? Olha, eu penso que, primeiro, o presidente Lula, e ele já disse isso, vai governar para todos, né? Eu acho que a primeira visão para unificar o país é não ter essa visão que vai governar apenas para uma parcela da sociedade, né? Segundo, eu penso que é um processo permanente, né, que a gente combate, porque o governo Bolsonaro sustentou muito, um dos pilares foi a fake news, né? Foi a mentira, na verdade, foi informações equivocadas, foi a desinformação. Então, é óbvio que nós temos uma tarefa muito grande para fazer com que as pessoas compreendam qual é o mundo real que nós vivemos, né? Qual é o país real que nós vivemos e também quais são as necessidades reais. Então, eu penso que isso vai ter que ser um trabalho permanente, mas com uma lógica de pacificação, uma lógica de tentar unificar o país. Eu acho que esse é o grande desafio do presidente Lula nesse seu terceiro mandato. Será possível controlar eventuais ações terroristas dos bolsonaristas? Olha, eu penso que terrorismo tem que ser tratado como crime, né, e como crime hediondo, como crime com a gravidade que a lei já coloca, né, porque é preciso a gente separar muito claramente o que é o direito das pessoas se manifestarem, o direito das pessoas terem suas posições políticas, das pessoas defenderem, por exemplo, a questão das ações criminosas, né? Quer dizer, você defender, por exemplo, uma intervenção militar contra a democracia, evidentemente que isso é tipificado penalmente e isso é crime, né? Eu sempre digo o seguinte, quando a gente foi discutir, Jacques, aquela questão do ex-deputado Daniel Silveira, aquela questão se ele tinha que ser cassado, se ele tinha que ser preso ou não, eu sempre digo o seguinte, que o parlamentar, por exemplo, ele tem liberdade de se expressar, não liberdade para cometer crime. Eu não posso, por exemplo, dizer, por exemplo, fazer uma apologia ou defender, por exemplo, a pedofilia, né, como uma coisa correta. Se eu fizer isso, eu estou cometendo crime. O fato de eu ser parlamentar, isso não me coloca numa situação de imunidade para cometer crime. Imunidade de opinião é uma coisa, agora cometer crime é outra. Por isso que a gente precisa separar isso. Quer dizer, as pessoas que vão para a porta de um quartel e vai reivindicar intervenção militar, isso é um ato criminoso que é tipificado penalmente. Deputado, a predominância dos cargos mais importantes no governo Lula ficaram nas mãos do PT. Isso não causou mal-estar em alguns outros partidos que aderiram à campanha dele e ajudaram na eleição? Olha, eu penso que alguns cargos era natural que ficasse realmente na mão de um partido que tem seu presidente filiado a esse partido, né? Agora, eu penso que tem cargos importantes, tem o Ministério das Cidades, que não ficou na mão do PT, que é um ministério importante, que vai cuidar, inclusive, da questão habitacional, o próprio Ministério de Transportes. Então, assim, o próprio Ministério da Indústria e Comércio, que ficou com o Geraldo Alckmin, que é do nosso partido, é o vice-presidente. Então, assim, eu penso que nem tudo, né, tem ministérios também importantes que acabaram, o Ministério da Minas e Energia, quer dizer, são ministérios que não ficaram com o PT e são ministérios também importantes. Lula é esquerda, Ronaldo Caiado é direita. Elias Vaz pode ser uma ponte para melhorar ou estabelecer uma relação chamada de republicana? Olha, eu penso que é preciso a gente ter uma leitura que o que é fundamental é o interesse público, o interesse da população. Eu acho que tanto o presidente Lula como o governador Ronaldo Caiado compreendem muito bem isso. Eu, particularmente, como deputado, tive uma ótima relação com o governador Ronaldo Caiado. E eu penso que é perfeitamente possível construir, sim,
uma ponte, uma relação, e que, acima de tudo, o interesse público seja colocado no patamar maior, né? Então, eu penso que a gente não pode deixar agora picuinhas políticas sobreporem o interesse da população de Goiás. Então, eu tenho certeza que o governador Ronaldo Caiado compreende muito bem isso, ele foi parlamentar, sabe disso, e também o próprio presidente Lula, que sabe que a tarefa histórica dele nesse momento é governar para todos. Então, eu penso que essa relação tem tudo para ser uma boa relação. Deputado, para encerrar, qual o maior desafio do governo Lula? Acho que o maior desafio é romper, né, com a desigualdade social, acho que atender uma população que, durante esse desgoverno que nós tivemos, sofreu muito, né? São quase 30 milhões de brasileiros que estão passando fome, que têm problemas de alimentação. Eu acho que é resolver o problema do que a Covid criou, por exemplo, do prejuízo que gerou na educação. Nós temos aí um déficit que foi gerado gravíssimo na educação. Então, acho que esses são os grandes gargalos, principalmente na questão social. Fazer o país voltar para os trilhos, fazer ter crescimento econômico, ter geração de emprego. Acho que essas são as tarefas mais importantes que nós temos com o novo governo Lula. Deputado Elias Vaz, muito obrigado pela entrevista e sucesso no cargo de secretário de Assuntos Administrativos a partir de fevereiro. Secretário de Assuntos Administrativos do Ministério da Justiça. Exatamente. Felicidade, deputado. Muito obrigado. O Jackson Abrão Entrevista volta na próxima segunda-feira, às 10 da manhã. Um abraço a todos e até lá.